Em virtude do adiantado da hora, eu já convido os nossos próximos palestrantes, o Dr. José Roberto da Cunha Peixoto e a professora Kaline dos Santos Pereira. E após vou abrir para perguntas. O Dr. José Roberto da Cunha Peixoto é advogado da União, diretor da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia Geral da União, tendo feito cursos de técnica de negociação para advogados da FGV em 2013, Negotiation and Leadership, do Programa de Negociação da Harvard Law School, em 2015. E o que me chamou mais a atenção, e eu acho mais interessante, vencedor do 12º Prêmio Novari, categoria especial, de 2015, com o programa Centrais de Negociação. E também falará no mesmo painel a doutora Kaline dos Santos Pereira. Perdão. Ferreira? Então está errado aqui. Ferreira, advogada da União, doutora em Direito Público pela Universidade Montesquieu, Bordeaux 4, França, professora adjunta de Direito Administrativo da Universidade Federal da Bahia e coordenadora geral do CECAF. Com a palavra, doutor José Roberto e doutora Kaline. Obrigado, doutor Guilherme. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer, uma honra poder divulgar um pouquinho, né, do trabalho que a gente tem desenvolvido lá na Câmara de Conciliação da AGU. E até fazer um resgate histórico aqui, doutor Marcelo, né, fez um resgate aí, né, de um pedido de inscrição, né, de 11 anos atrás, né, 2008, de colegas para fazer o primeiro curso, talvez tenha sido o primeiro curso mesmo, de capacitação que foi feito pela CECAF. Não estava lá, mas sei quem estava, né, era a doutora Elia Betero, era a nossa diretora na época da CECAF, depois foi nossa Procuradora-Geral da União, e tive a honra de conhecê-la, de trabalhar com ela, né, de criar as centrais de negociação com a doutora Elia. Ela era Procuradora-Geral na época, e ela nos incentivou muito, né, a desbravar esse território, né, que é tão difícil. Imagina em 2007, quando começamos a pensar em conciliação na Advocacia Geral da União, não havia nenhum aparato normativo, não havia sequer o segundo pacto republicano, né, que veio a desenvolver aí a criação dentro do próprio judiciário das centrais de conciliação. E, de fato, né, eu admiro muito a doutora Elia por essa iniciativa, né, ter começado ali essa perspectiva de uma alternativa diferenciada de resolução de conflitos e ter desbravado. Não é fácil desbravar. E eu sei disso porque as centrais de negociação, né, eu também sofri, né, todas as vicissitudes de ter que entrar no desconhecido, né, aprender uma nova competência e desenvolver essa nova competência, né. A professora Alessandra Mourão, da FGV, ela tem uma expressão, né, que é muito interessante. Quando você participa de uma primeira reunião de mediação, de conciliação, você se sente muito deslocado. Você não sabe o que está fazendo ali. E ali você percebe que você tem uma incompetência inconsciente, porque você não sabe né, como se comportar numa mesa de negociação, numa mesa de conciliação. E dali surge uma necessidade de descobrir, né, como é que você vai fazer dali para frente para se comportar. Então você busca entender, né, como é que você vai buscar, onde você vai buscar essa. E aí a gente tem as técnicas, né? Graças aos professores de Harvard, a gente tem técnicas que a gente pode aprender, né, e pode começar a desenvolver uma nova competência, né? Então, quando você não tem contato nenhum, você tem uma incompetência inconsciente. Descobre, né, numa reunião de negociação que você não sabe se comportar, você vai buscar, né, um avanço nesse contexto para uma incompetência consciente, porque você passa a saber que você não sabe como se comportar. Mas não é isso que você quer. Se você quer participar de mesa de negociação, você tem que buscar uma competência, vamos dizer assim, um próximo estágio, uma competência consciente. Você vai tomar contato com as técnicas, com os 7 elementos da negociação, e vai buscar desenvolver aí uma metodologia de trabalho. Mas esse não é o ideal, né? E a gente
está no momento, vivendo esse momento na SECAF, a gente está no momento de capacitação dos colegas, né? Mas o que a gente espera que eles façam é passar a aplicar essas técnicas de uma maneira inconsciente, que é o último estágio do aprendizado de uma nova competência, né? Automatização. É o que a gente espera, né? Como dirigir, andar de bicicleta. A gente espera que seja natural para os colegas, né, aplicar as técnicas de maneira inconsciente. E é com esse espírito que a gente tem buscado desenvolver, né, a nossa nova perspectiva em relação à SECAF. Mas eu queria fazer uma contextualização histórica para vocês sobre como começou a SECAF, né? A gente começou ali em 2007. A Câmara é criada dentro de uma perspectiva totalmente inovadora e se busca ali um caminho, né, dentro de um sistema multiportas, uma primeira porta para se buscar uma forma alternativa de resolução de conflitos. E começa primeiro para resolver a sua, vamos dizer assim, a sua vocação mais natural na SECAF, que é o conflito entre órgãos e entidades da administração, entre si. Naquela linha da autotutela, a administração ela não precisa terceirizar o seu conflito, ela não precisa levar para fora de casa aquilo que ela pode resolver dentro de casa. E foi com esse espírito que a SECAF foi criada ali em 2007. Mas a coisa evoluiu, a doutora Hélia Bertella era muito persistente e ela tentou levar muito adiante essa ideia, fazia muita palestra e é um trabalho difícil você induzir as novas práticas, né? Uma mudança de cultura depende muito de muita insistência. Mas ela começou a ter algum êxito em 2008, um ano depois, né? Essa competência da SECAF ela se amplia para abranger o conflito federativo, né? E aí ela começa a fazer, ela já tinha começado, e ela começa a fazer as suas palestras, né, e apresentações lá dentro do Supremo. E o Supremo compra a ideia e começa a levar os seus conflitos federativos nas ACOs para dentro da SECAF, para a solução. Aquilo que o judiciário não tinha capacidade de porque, de fato, é difícil encontrar uma pacificação pela imposição, pela heterocomposição, eles começaram a encaminhar para a SECAF. E a SECAF começou a ter alguns êxitos, né? E ficou interessante. A partir dali, houve um incentivo para que se ampliasse ainda mais essa perspectiva da resolução de conflitos no conflito federativo. E aí se abre, em 2009, a possibilidade da composição administrativa com os municípios acima de 200 mil habitantes. Um ano depois, de novo, né, se amplia para qualquer município. Então, nós temos aí um potencial de clientela de 5.500 municípios, mais os 26 estados, como potenciais clientes, né? Com a novidade, agora em 2015, da lei da mediação, a gente tem um novo crescimento e a gente tem uma abertura aí para os particulares também, né? Então, a SECAF ela passa a estar disponível, teoricamente, hipoteticamente, para que o particular também busque a solução do seu conflito dentro da administração pública. Veja, gente, a SECAF é uma das portas de acesso. Ela não é a única porta, né? Dentro da Advocacia Geral da União, nós temos outras iniciativas. A PGF tem iniciativas. A PGU, a Procuradoria Geral da União, tem iniciativas que eu ajudei a criar, centrais de negociação, que é uma outra porta de acesso para a negociação direta do particular com a administração. Então, a SECAF tem esse viés também de um sistema multiporta de acesso. Mas veja, qual é a nossa estrutura, né? E depois eu vou passar para vocês um pouquinho da nossa vocação. A nossa estrutura, para contextualizar para vocês, a nossa capacidade de processamento de procedimentos de conciliação, né? Dentro da nossa vocação. Nós temos lá 10 colegas trabalhando, na verdade vão ser 10, né, em breve. Vamos receber mais uma colega. São 10 colegas no órgão central, mais uma equipe desconcentrada de 26 colegas, uma em cada estado. Isso é uma estrutura básica que nós temos, tá? Essa estrutura ela pode ser ampliada conforme a necessidade, né, em cada estado, e ela já está ampliada em alguns estados, então eu diria que nós somos lá umas 40 pessoas trabalhando com conciliação só na perspectiva da mediação, um dos sistemas multiportas, tá? E qual é a vocação da SECAF, né? A vocação da SECAF,
Nós aplicamos técnicas de negociação, mas a nossa vocação ela é muito mais focada não nos processos de massa, que é uma forma de resolução de conflitos muito interessante, e dentro dessa perspectiva que o Dr. Marcelo trouxe, de redução de custos, ela passa a ganhar uma escala de resultados que é muito interessante, porque quanto maior a quantidade de conflito, menor o custo, né, de manter um sistema no processo judicial. No exemplo que o senhor deu, 35 mil pessoas, você tira 35, você multiplica por quantas intimações, quantos incidentes processuais você evita que entrem ali. Pelo menos, eu diria, umas 100 mil intimações. Então, o volume que isso representa para um modelo de massa é significativo demais de redução de custos, né? Mas a vocação da SECAF não é bem essa. A nossa vocação é para conflitos de alta complexidade, né? São conflitos que envolvem a administração e políticas públicas que muitas vezes são deficientes ou estão deficientes pela falta do diálogo, pela falta da comunicação e pela falta de um bom relacionamento que estão lá dentro das técnicas da negociação, né? Só para exemplificar para vocês, 2 grandes casos que passaram pela SECAF esse ano e que ainda estão em discussão, mas já, vamos dizer assim, já obtivemos alguns avanços significativos. A gente tem uma primeira situação que envolvia um terceiro levantamento de estudo sobre o consumo de drogas no país. Houve uma divergência muito intensa entre a SENAD, a Secretaria Nacional de Drogas, e a Fiocruz, aqui do Rio de Janeiro, sobre a aceitação de um produto, de um estudo que foi encomendado pela Fiocruz, pela SENAD e a Fiocruz, para que identificasse qual é o potencial e qual é o nível de consumo de drogas no país, né? Havia uma divergência entre esses 2 órgãos quanto a metodologias de contabilização desses usuários, né? Havia uma sensibilidade muito grande, porque você está falando de crimes que estão sendo praticados, né? As pessoas estão consumindo drogas, né? E havia uma divergência entre eles sobre a metodologia de aceitação desse produto, né, do estudo. E o conflito estava instaurado, né? Havia uma discussão capitaneada ainda por um terceiro ministro, né, que recebeu atribuições da SENAD nessa reforma administrativa e que acirrava ainda mais o conflito entre eles. Nós tivemos um trabalho muito grande, né, mediante a aplicação de muitas técnicas de comunicação, para conseguirmos, né, evoluir minimamente num alinhamento de comunicação que era muito deficiente. Geralmente, quando a gente colocava as 2 partes juntas, né, saía muita faísca, né, e não havia entendimento, comunicação de maneira alguma. Nós tivemos que fazer muita reunião unilateral com essas pessoas, com os 2 grupos, para aparar as arestas, né, com muita aplicação de técnica, para buscar uma percepção sobre quais eram os interesses que estavam envolvidos naquela mesa. Porque as posições a gente já sabia, né, mas quais eram os interesses? E quando a gente prospectou os interesses, o que a gente descobriu? Tem interesse comum, tem interesse mútuo, recíproco ali. E qual era esse interesse? O interesse era a divulgação do estudo, né? Ambos os lados, por razões diferentes, queriam a divulgação do estudo, queriam que o estudo fosse conhecido tanto pela comunidade científica quanto pelos jornalistas, né? E nós fizemos um trabalho, né, criamos uma perspectiva de fazer um acordo ponte, ou um acordo inicial, um acordo parcial, para que fosse possível a divulgação do estudo, ainda que não houvesse o recebimento, né, dessa contratação pela SENAD, né, encomendada à Fiocruz. E nós conseguimos, de fato, né, promover uma sistemática de conversa entre eles, né, que levou, inclusive, a que a AGU mediasse a própria publicação do estudo. Então, nós construímos de uma maneira que a AGU divulgou pela sua assessoria de imprensa, né, o portal onde estaria depositado aquele estudo para que as pessoas pudessem fazer o download daquele estudo e pudessem acessar e a partir dali, fazer as pesquisas né, pertinentes. O fato funcionou muito bem, a aplicação das técnicas funcionou muito bem nesse caso. E
um dos argumentos que nós utilizamos com um dos lados foi, olha, se vocês têm tanta certeza que esse estudo é interessante, que ele é válido, que ele é legítimo, né, e é um dos elementos da negociação, para vocês é interessante que seja divulgado, porque vocês vão ter a certeza que a comunidade científica vai validar aquele estudo e vai criar um clima de aceitação mais favorável para a Senad. Então, foi com essa perspectiva que nós trabalhamos esse caso e funcionou. Não está finalizado ainda, né? Nós estamos aguardando um decurso de prazo para amadurecimento da questão e nós vamos voltar a discutir com eles, né, o principal objeto, que é a aceitação ou não do estudo. E o segundo caso, né, muita gente não sabe, mas o projeto de integração do Rio São Francisco, que começou lá em 2006, ele foi um projeto monstruoso, né, a construção de canais para fazer a adução de água bruta do Rio São Francisco até o semiárido setentrional do Nordeste brasileiro, para atender 4 estados da federação. Muita gente não sabe, mas o projeto, a construção foi feita, a água já chegou, mas o modelo de negócio não está pronto. Não está desenhado, não está consumado. Ou seja, por enquanto, ele é um elefante branco. O que a gente precisa fazer é fazer as pessoas se comunicarem e construir um relacionamento duradouro, um relacionamento de longo prazo, que vai permitir que esse projeto seja sustentável, para que ele seja capaz de levar a adução de água bruta para as populações que estão em necessidade de hídrica. Né? A segurança hídrica é um valor muito importante para o semiárido. Mas isso não foi... Os 4 estados da federação, mais a União, não tiveram a capacidade, nesses últimos 12 anos, de encontrar, pelo diálogo, uma possibilidade de formatar esse modo de contratação. Então, esse caso está na SECAF, nós estamos trabalhando ele, eu não posso dar muitos detalhes, mas o que a gente pode dizer é que as conversas estão andando muito bem, né, com a aplicação das técnicas. Né. Nós conseguimos avançar em 6 meses aquilo que não se conseguiu em 12 anos. Então, de fato, o Inglet está funcionando muito bem. Bom, quando a gente começou na SECAF, eu vou dar um pouquinho de um histórico para vocês, de um diagnóstico que a gente fez, né, de um projeto de remodelo que a gente está construindo na SECAF, que eu acho que é importante porque quem está pensando em começar uma proposta de trabalho focada no interesse público e focada em órgãos públicos, em conciliação com agentes públicos, tem que ter essas percepções, né? As perguntas certas que você precisa fazer. Né? Que modo de resolução alternativa de conflito que você quer buscar? Você quer mediação, você quer negociação, você quer processo de massa, você quer processos complexos. Existem formas e formas de você fazer. O que aconteceu na SECAF, né, desde 2007 até hoje? Né, e a gente percebeu que houve, até por uma falta de percepção das técnicas de negociação e por não haver, vamos dizer assim, um paradigma mais firme, mais sólido para construir as bases de trabalho, o que a gente percebeu é que, na falta de uma referência, se buscou uma referência que já havia. E a referência era do Poder Judiciário. E o que se fez na SECAF? Se cartorizou. E aí, nós começamos, a SECAF começou a trocar papel, ofícios, pareceres, para lá e para cá. E o que aconteceu é que, quando você manifesta, qual é a palavra certa? Manifesta as suas percepções no papel, você não manifesta interesses, você manifesta posições. E a gente já viu lá na apresentação do professor Marcelo que posições não resolvem os conflitos. Então, isso foi a primeira percepção que eu tive da SECAF. Olha, nós estamos no caminho errado. Né? Cartorização não vai funcionar. Nós tínhamos ainda uma perspectiva de tempo médio de duração dos casos dentro da SECAF de maior do que 400 dias. E quando você quer celeridade na solução de conflitos, você não vai encontrar... você não encontraria na SECAF até 2018. Por quê? Porque lá os processos estavam cartorizados e levavam mais do que 400 dias, em média. Tem processos que ficaram lá 5 anos, sem resolução. Né? Infelizmente.
Os índices também, né, a falta do Winglet impactou nos índices de resolução também. A média de resolução era de 10%, é menor do que 10%. Ou seja, de cada 200 processos que entravam, 18 ou 19 saíam com acordo. O resto era arquivado. Nós também tínhamos problemas com a nossa burocracia necessária, né? Quando você está mexendo com agente público, com a administração pública, você não toma as decisões de si, né, do seu próprio interesse. Você toma decisões por um ente que você representa. E você tem que tomar cuidado, né, com a fundamentação dessa tomada de decisões. Então, essa burocracia retardava mais ainda o processo de tomada de decisão. E a gente chegou a um ponto de ter aí uma média de 2 anos só para a homologação dos acordos que eram produzidos na SECAF. O que a gente percebeu mais? Faltava capacitação, faltava treinamento. No começo, nós buscamos lá aquelas 30 vagas, fizemos alguns outros cursos, mas a gente estagnou, né? A SECAF achou que já estava suficientemente treinada e passou a fazer os seus procedimentos da forma que achava, né, conveniente. E não estava funcionando. Então, a inexistência da aplicação de técnicas de mediação de negociação impactavam. E mais, nós seguimos um caminho tortuoso, né? Misturamos mediação com arbitragem, ou com arbitramento, né? O nome da Câmara hoje é Câmara de Conciliação e Arbitragem. Mas eu pergunto para vocês podem perguntar, Zé Roberto, quantas arbitragens vocês fizeram? Eu vou responder, nenhuma. 0. Por esse motivo, nós estamos propondo a mudança do nome, né? Tirar a arbitragem de dentro da Câmara de Conciliação. E aí eu já coloco aí no caput lá, Câmara de Conciliação e Mediação. Porque essa é a nossa vocação. A gente tem que ter as nossas percepções e entender que a gente não tem que trabalhar com aquilo que a gente não está preparado ou não está capacitado para fazer. E até porque os procedimentos são totalmente diferentes, né? Um procedimento de arbitragem se assemelha muito ao processo civil, ao processo penal. Ele é muito regrado, ele é muito rígido com relação a contraditório, ampla defesa, e isso você não pode ter numa perspectiva de conciliação e de mediação, né? Então, quais foram as medidas que a gente começou a tomar a partir desse diagnóstico, né? Vamos desburocratizar. Acabou o papel. Nada de ofício para lá, né? Quando eu cheguei lá, era um tal de assinar ofício para convidar as partes, um tal de encaminhar ofício para pedir manifestação. Vamos acabar com isso, né? Vamos criar uma nova rotina, vão ser marcação de reuniões com base na oralidade e informalidade. E é assim que o artigo 2º da Lei 340 propõe. Oralidade e informalidade. Qual é a nossa perspectiva, né? E me foi pedido pelo nosso advogado-geral da União. Zé Roberto, eu quero que os procedimentos não passem de 180 dias. Sim, doutor André, vai ser um desafio, mas nós vamos conseguir. E, de fato, nós estamos trabalhando, mesmo com questões complexas como esse caso do PISF, nós estamos conseguindo dar uma solução dentro dos 180 dias. Então, é possível fazer, né? O teste está feito, né? O laboratório está aí para ser trabalhado. Uma coisa que nós estamos propondo também é a questão da homologação, né? Por que essa tarefa de homologação, se você tem uma lei na federal que diz para os acordos da União, você tem que ter uma pré-autorização. Se você tem uma necessidade de pré-autorização, você não precisa homologar depois, né? Então, isso é um gargalo de uma liturgia que não é tão necessária, que nós precisamos também modificar, né? Bom, mediação precisa de capacitação. A atividade é técnica. A lei diz isso. A Lei 340 diz isso. Portanto, nós estamos trabalhando com a perspectiva de capacitação constante e de treinamento constante. Toda segunda-feira nós nos reunimos e nos treinamos. Cada um troca um pouquinho de experiência. Nós levamos um pouquinho do Sunday Minutes lá do POM, do programa de Harvard, discutimos o Sunday Minutes e trocamos ideias. Como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia, né? A gente faz muito isso lá. Enfim, é uma mudança de cultura, né? E, para isso, leva tempo. A gente precisa, para que a gente leve essa perspectiva da SECAF até a ponta, lá nos 26 estados da federação, a gente vai levar tempo, né? A AGU é o maior escritório do país, né? São 10 mil advogados. Não é fácil você levar essa perspectiva para 10 mil advogados, né? Leva tempo. Mas nós somos persistentes, vamos conseguir. Bom, e, por fim,
a perspectiva da arbitragem ou do parecer de arbitramento, que era uma solução que era dada dentro da Advocacia Geral da União, que é dada caso não haja uma solução negociada. De fato, a gente ainda tem essa possibilidade, porque a lei permite, o artigo 36, parágrafo 1º da Lei 1340, prevê lá que o advogado-geral vai dirimir a controvérsia jurídica. Mas não vai ser pela SECAF. A SECAF não pode se misturar com uma ou uma autotutela, né, para a solução de uma controvérsia jurídica. Portanto, nós estamos trabalhando com a perspectiva de eliminação dessa história de parecer. As partes, por muito tempo na SECAF, buscavam um parecer e não uma conciliação. E chegavam lá, doutor Zé Roberto, eu preciso de um parecer. Não, nós vamos tentar uma conciliação primeiro. Não, mas a gente pula essa etapa aí, me dá um parecer. Eu falei, não, nós vamos induzir o contrário. Nós vamos trabalhar a perspectiva da autocomposição. Vocês têm que tomar as decisões. E só assim é que a pacificação virá. Enfim, dentro da nossa perspectiva, o que a gente espera? Né? Uma mudança radical na SECAF. Né? Uma Câmara de Conciliação e Mediação que traga uma atuação muito mais ágil, estratégica. Né? Dentro da estratégia, nós estamos trabalhando com, a gente tem chamado de PEC, né? O nosso Plano Estratégico da Conciliação. Né? Então, a perspectiva é que a gente traga muito mais eficiência e tempo razoável de duração com um planejamento estratégico desde o começo. Bom, eficiência, uniformidade e segurança em todo o país. Nossa maior commodity, né, e talvez por isso a Lei 1340 tenha colocado, na perspectiva da autocomposição pública, que as câmaras de conciliação estejam inseridas dentro da advocacia pública. E nesse sentido, nós precisamos preservar a nossa melhor commodity. Qual que é? A segurança jurídica. Né? Um acordo, para funcionar e para ter um relacionamento, precisa ser rígido, precisa ser execuível. Acordo que não é execuível não é acordo. Nós temos vários casos de acordos que foram mal entabulados, que não tiveram possibilidade de execução, porque foram mal construídos, porque não se observou a segurança jurídica. É dizer não, um não positivo, é não quando você tem uma solução que não é viável, é não para uma solução que não seja legítima. Mais ainda, peculiaridades que nós temos observado, tá? Já para finalizar, nosso maior dilema hoje, né? Como tratar a confidencialidade com a publicidade. Agora, no avião, eu e a Kaline viemos discutindo isso. Precisamos trabalhar bem essa perspectiva, porque sem a confidencialidade, gente, e sem na perspectiva da oralidade, se você não tiver um ambiente confortável para que as pessoas tomem as decisões, e tomem as decisões com segurança, com a segurança de que aquela proposta que vai fazer na mesa não vai ser levada a juízo como uma perspectiva de direito reconhecido, né? Nós vamos virar uma fábrica de reconhecimento de direitos. E não é essa a intenção. A intenção é produzir um processo de conciliação, de negociação com segurança. E a confidencialidade é essencial nesse procedimento. Portanto, nós temos que trabalhar essa perspectiva, por quê? Porque nossa obrigação é a publicidade. Né? A administração pública ela é obrigada a dar publicidade às suas decisões. Portanto, esse é um grande dilema, uma dicotomia que a gente tem enfrentado e que é um grande desafio para nós. Tá? Bom, perspectiva dos atores, a gente induz o tempo todo, né, a que as partes se reprogramem, né, mudem a chave. Quando entram na SECAF, mudem a chave, vocês agora vão cooperar, vão agir com lealdade, com boa-fé, para encontrar as soluções, fazer esse bolo crescer. Como é que vocês trabalham a perspectiva dos seus interesses, como é que vocês defendem o interesse de vocês, mas também pensam no outro lado. Como é que você faz aquela técnica do roleplay? Se coloca no lado do outro para entender qual é a perspectiva dele sobre o problema. E como é que você consegue fazer um trabalho de cooperação, né, com o outro lado, para construir as soluções, as opções legítimas e que os dois lados ganhem. Né? O legítimo ganha-ganha. Trabalhamos com voluntariedade. É óbvio, a lei exige isso. Mas, na SECAF, nós temos trabalhado a perspectiva da voluntariedade com um aspecto diferencial. Não adianta as partes virem para a mesa de negociação dizendo, eu quero conciliar, Zé Roberto. Ok, você veio negociar, o primeiro requisito está atendido, voluntariedade. Mas você tem capacidade de fazer uma proposta? Ou seja, é viável a tua participação nessa mesa de conciliação? Ou não? Ou você está aqui só para fazer firula?
Então, esse é um elemento que a gente tem agregado no nosso juízo de admissibilidade, né? E que tem sido muito importante para a gente melhorar a performance do resultado. Lembra dos 10% que eu falei lá atrás? Com esse elemento viabilidade, a gente vai criar um indicador de desempenho muito mais eficiente para garantir que os resultados sejam mais eficientes lá na frente. E nós vamos aplicar a técnica o tempo todo. Tá? Técnica, técnica, técnica. Preparo, preparo, preparo. São 2 T's e 2 P's o tempo todo. Bom, outras peculiaridades, né? Oralidade e informalidade, já conversei com vocês, é um dos nossos cânones hoje. A gente trabalha até um certo momento com a oralidade e com a informalidade. Trabalhamos com um plano estratégico de conciliação para que a gente tenha um tempo adequado de solução do litígio. E nós não tomamos decisão. A SECAF é um órgão de mediação. Portanto, quem toma as decisões são os negociadores que estão ali de cada lado, né? Então, a gente tem levado essa perspectiva para as partes que vêm. Vocês são os negociadores. Vocês, órgão jurídico que vem junto, vai auxiliar a tomada de decisão do seu gestor, né? E vai produzir uma decisão informada. Aí sai o elemento informalidade, oralidade, e quando a decisão está tomada construída no consenso, vem a hora da accountability. E isso é importante porque os órgãos de controle querem saber como é que foi o processo de tomada de decisão. E aí você tem que produzir um parecer para explicar por que a decisão foi tomada. Legalidade, vantajosidade, Acorda 1.234 de 2004 do TCU nos traz as balizas para os acordos envolvendo a administração pública. E está lá, você tem que explicar qual é o pior e o melhor cenário do teu conflito. Qual é a perspectiva, qual é o potencial do pior e do melhor cenário a acontecer. Análise de risco. E por que você escolheu o acordo e não o processo? Vantajosidade. Eles chamam de vantajosidade, mas no final é a MASA, né? É a MAAN, é a BETNA. É a medida, é o termômetro da tua negociação. Por que você escolheu o acordo e não a MASA? Isso tem que estar retratado num parecer. E tem que ter as alçadas lá, o pré-autorizo do seu governador, do seu ministro da pasta, do seu jurídico junto. Enfim, essas são as perspectivas que eu queria trazer para vocês, né? Nós estamos à disposição da PGM. A PGM quiser trocar ideias sobre as nossas perspectivas, as perspectivas de trabalhos, as experiências que a SECAF já teve, que a administração federal já tem com a Advocacia Geral da União. A gente está de portas abertas, né? Vamos receber agora em novembro, né, Kaline, o pessoal das PGS para um não é um café com mediação, né? Não tem esse chiquê de vocês, mas nós vamos tomar um cafezinho lá com o pessoal e conversar um pouquinho, tá? Obrigado a todos. Desculpa aí o horário.